A função C é uma das mais úteis e mais utilizadas dentro do Excel. E quando eu aprendi essa função, ela transformou minha vida. E com certeza quando você aprender, vai transformar a sua também. Então fique no vídeo para você aprender de uma forma fácil e prática. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Lume Treinamentos. Se você quer aprender mais sobre Excel, já se inscreve no canal para você não perder mais nenhuma aula. Então pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre a função C. Essa função com certeza está no top 3 das funções mais utilizadas e mais úteis que tem no Excel, porque ela nos permite fazer comparações lógicas entre valores, facilitando assim nosso dia a dia no trabalho ou em outras ocasiões. Então hoje você vai aprender passo a passo como que funciona e como que faz de uma maneira simples e prática essa função. Então vamos lá. Então aqui eu tenho uma tabela, certo, de vendas e eu quero fazer uma classificação conforme aqui esses indicadores de meta. Então aqui a classificação é a seguinte: maior que 5.000 ele está acima da meta e menor ou igual a 5.000 está abaixo da meta. Então aqui a função C ela vai ser muito útil para a gente classificar essas vendas aqui dos vendedores, porque se você não tem o domínio dessa função, você teria que fazer essa classificação manualmente. Então você teria que ficar olhando aqui venda a venda e classificando manualmente. Além de ser muito demorado esse processo, também pode haver erros durante a execução. Então por isso nós utilizamos a função C, que vai fazer esse processo automaticamente. Então vamos lá. Igual C, certo? Então a função C. C, abre parênteses. Então os argumentos da função C é teste lógico, valor ser verdadeiro e valor ser falso. Então o que é o teste lógico? O teste lógico vai ser a comparação lógica que eu vou fazer entre um valor e outro. Então no caso aqui eu quero fazer um teste lógico em relação ao valor de venda. Então eu vou chamar aqui a célula B4, porque é a única que contém a venda, tá? Então, se B4 for maior, tá? Então aqui eu vou utilizar o indicador de maior que 5.000, ponto e vírgula. Então ele está acima da meta. Então aqui, pessoal, eu tenho duas opções. Eu tenho a opção de abrir aspas e digitar aqui o texto acima da meta, né? Então, lembrando lá sempre que você vai inserir algum texto na sua fórmula, tem que sempre estar entre aspas. Ou você também pode chamar a referência de alguma célula, que eu recomendo a vocês a fazer sempre. Chamar sempre que puder a referência de uma célula. Então aqui, no caso, eu vou chamar a referência da célula H4, porque é o indicador de meta acima da meta. Então, ponto e vírgula. Então, esse aqui vai ser o meu valor ser verdadeiro. Então, se essa condição aqui, esse teste lógico for verdadeiro, então, se a célula B4 for maior que 5.000, ele vai retornar acima da meta. Se não for verdadeiro, se essa célula aqui for menor que 5.000, ele vai me tornar o indicador de meta abaixo da meta. Fecho parênteses e dou Enter. Então, aqui ele já me retornou automaticamente a classificação acima da meta, porque a venda foi de 5.730. Agora simplesmente é só arrastar a fórmula para baixo para que as demais células façam a classificação automaticamente. Mas antes de eu arrastar a fórmula para baixo, eu tenho que fazer alguns trancamentos, porque eu chamei referências aqui. Então no caso aqui, pessoal, o que eu tenho que trancar? Eu tenho que trancar as células H3 e H4, porque ela tem que ser fixa. Então ela não pode que quando eu arrastar a fórmula para baixo, ela acompanha as células. Então essas células têm que ser fixas. Então aqui eu vou vir aqui no meio entre elas e vou travar para que elas fiquem fixas. E a célula B4 ela tem que ficar livre. Então dou Enter. Agora simplesmente é só dar um duplo clique para que a função C faça automaticamente o resto da classificação. Então reparem aqui, pessoal. Então aqui ele já fez a classificação direitinho. Então agora também eu posso aqui, para facilitar a nossa visualização, fazer aqui uma formatação condicional. Então eu vou selecionar aqui coluna C, vem em formatação condicional, regras de realce das células, texto que contém. Então aqui eu quero que destaque o texto que contém abaixo da meta. Abaixo da meta. Então ok. Então aqui ele vai pintar a célula que ficou com o indicador abaixo da meta. Então aqui fica mais fácil da gente visualizar qual vendedor ficou abaixo da meta. Então esse aqui, o vendedor 5, ele vendeu 1.091, então ele está abaixo da meta. Mesma coisa para o vendedor 24, mesma coisa para o vendedor 27 e assim por diante. Então olhem só o quão útil é essa função C. Eu precisei apenas escrever na primeira célula, depois apenas arrastar a fórmula para as demais células para que
a função C fizesse o trabalho para mim. Então aqui foi uma das situações. Agora vamos para uma situação um pouco mais complexa, digamos assim, mas também nada de difícil. Então aqui no caso, pessoal, tem outra tabelinha, certo? No caso é a mesma, né? Tabela daqui, certo? É a mesma tabela, só que aqui agora eu tenho 3 indicadores de meta, que é a venda menor ou igual a 5.000, uma venda maior que 5.000 ou igual a 10.000 está dentro da meta, e uma venda maior que 10.000 está acima da meta. Então aqui no caso, pessoal, eu vou ter que chamar mais de uma função C, que é o que a gente chama de C composto ou C aninhado. Então vamos lá ver como que funciona. Então aqui eu vou começar normal, né? Igual C. A célula B4 for menor ou igual a 5.000, igual a 5.000, então ele está abaixo da meta. Ponto e vírgula. Agora, em vez de eu escrever o valor C falso, eu vou chamar outro C. Então aqui eu vou escrever mais um C, que é para fazer o outro teste lógico. Então por isso que eu vou abrir mais um C no lugar do C falso, porque ainda não terminei de fazer a minha classificação. Então C, abre parênteses. Agora, novamente, eu faço o teste lógico. Então, se B4 for igual ou menor que 10.000, então ele está dentro da meta. Então, vai ser o valor ser verdadeiro. Agora, o valor ser falso. Agora, pessoal, eu não preciso mais abrir nenhum C, porque o Excel ele vai deduzir que se tudo isso aqui que eu fiz aqui não for abaixo da meta e nem dentro da meta, vai restar apenas acima da meta. Então eu chamo aqui automaticamente direto, né, a célula G5, porque se nenhum desses argumentos aqui for verdadeiro, então vai restar apenas o último valor, que vai ser o valor ser falso. Então dou Enter, dou OK para ele corrigir as parênteses ali, tá? Então aqui já me fez a classificação. Então aqui agora é só arrastar a fórmula para baixo, mas antes tem que travar as referências que eu usei, que tem que ser fixas. Então que vai ser as células da coluna G. Então aqui eu travo essa aqui, eu travo essa e travo essa. Ponto e vírgula. Dou Enter. E arrasto para baixo com um duplo clique. Então aqui já fez para mim a classificação automática. Então vamos conferir aqui se está certa a minha classificação. Então o primeiro vendedor, a função C me retornou uma classificação dentro da meta. Vamos ver o porquê. Então o vendedor 1 ele fez uma venda de 5.730. Então, para que esse vendedor esteja dentro da meta, ele tem que obedecer a condição maior que 5.000. Então aqui ele já passou, então beleza. Ou igual a 10.000, então ele está dentro da meta. Vamos passar para a segunda, que é o vendedor 2. Então o vendedor 2 ele fez uma venda de 15.921, certo? E a função C me trouxe uma classificação de acima da meta. Então vamos ver aqui na nosso indicador de meta, que uma venda maior que 10.000, ele está acima da meta. Então aqui está show de bola. Vamos pegar aqui uma classificação abaixo da meta. Então aqui, ó, o vendedor 5, ele ficou com a classificação abaixo da meta, porque aqui no meu indicador, toda venda que for menor que 5.000, ele está abaixo da meta. Então esse vendedor aqui, o vendedor 5, vendeu apenas R$1.091. Então aqui ele está certinho abaixo da meta. Então pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e gostado dessa aula. Se essa aula foi útil para você e você gostou, deixe aqui seu like no vídeo para ajudar o canal e para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E também se inscreva no canal para você não perder mais nenhuma aula aqui do canal. Obrigado e até a próxima.